E o tratamento do usuário de drogas pode ser feito de 3 formas, inclusive com a internação involuntária contra a vontade do dependente químico. Só depois de perceber o quanto fazia a família sofrer, este jovem decidiu buscar ajuda para se livrar do crack. Só se recupera mesmo se tiver o desejo de real mesmo e sincero de parar, né? Aí pede ajuda, se interna e mesmo com esse desejo ainda está sujeito a recaída mesmo, se não fizer o que é sugerido, né? A luta contra a droga exige apoio psicoterápico e medicamentos. E a forma de tratamento pode ser a ambulatorial para o usuário que consegue ficar abstinente ou a internação, motivada por uma decisão judicial ou pela vontade do próprio dependente e, em alguns casos, até mesmo sem a permissão dele. A internação involuntária de usuário de crack é permitida pela legislação brasileira desde 2001. Quando o paciente não toma a iniciativa de buscar um tratamento, um familiar pode pedir a autorização de um médico para fazer isso. E o Ministério da Saúde quer aumentar o número de unidades que recebem pacientes que se recusam a deixar as drogas. O programa lançado no fim do ano passado pela presidenta Dilma Rousseff destina 4 bilhões de reais ao combate às drogas e prevê a internação sem consentimento quando o dependente se torna uma ameaça à própria vida e à de outras pessoas. Internação involuntária é importante, é necessária, mas existe uma linha muito tênue aí entre o cárcere privado e a internação involuntária que tem que ser muito bem observado. A filha dessa aposentada é dependente de drogas há mais de 10 anos. Mesmo depois de dar à luz a um bebê, a jovem de 25 anos se recusa a passar por um tratamento. Tivesse assim uma ajuda para chegar, pegar ela, levar para internar, para mim é o maior desejo. Bom dia, qual a melhor forma de tratamento para o usuário de crack? Para responder essa pergunta, convidamos o psiquiatra Emanuel Fortes, terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, e o psicólogo Pedro Paulo Bicalho, coordenador da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Vou começar a entrevista com o Dr. Emanuel Fortes. Dr. Emanuel, a internação involuntária, esse tipo de tratamento contra a vontade do dependente químico, pode realmente surtir algum efeito positivo? Pode, como em qualquer doença mental. A retomada da capacidade crítica pode fazer com que o indivíduo reconheça os benefícios que o tratamento lhe trouxe. A melhor forma de tratar alguém é a pessoa escolhendo, não resta a menor dúvida. O tratamento onde a pessoa escolhe a voluntariedade é a que tem mais chances de dar bons resultados. Mas nem isso garante bons resultados, não. A dependência química, como muitas doenças mentais, são recorrentes. As pessoas voltam a ter problemas com uma certa periodicidade. Isso é um estudo que é anterior à existência dos remédios. Antes de ter remédios, as doenças evoluíam naturalmente, umas gravemente, a pessoa nunca mais se recuperava, outras a pessoa tinha uma crise, se recuperava e nada mais acontecia, e outras evoluíam por surtos, períodos em que a pessoa voltava a adoecer. Chama-se isso recorrência. Agora, doutor Emanuel, deixa eu ouvir um pouco a opinião do Conselho Federal de Psicologia sobre esse tipo de internação, a internação contra a vontade do paciente. Vocês são favoráveis? Então, nós reconhecemos a internação compulsória unicamente como decisão de um processo judicial que precisa estar baseada nos processos de ampla defesa e no processo contraditório. Então, reconhecemos que qualquer constituição de um projeto terapêutico baseada na involuntariedade do tratamento não somente é um equívoco na constituição e na condução desse tratamento, mas como principalmente sendo um equívoco constitucional. Mas você acredita ser possível que o dependente de droga, o dependente crítico que já está nas ruas, dependente de crack, tenha condições de buscar voluntariamente apoio médico? Precisamos construir estratégias para se produzir esse desejo. Sem a constituição e sem a produção do desejo do tratamento, não há tratamento possível. Há, portanto, que se pensar estratégias não somente para conter esse paciente, mas principalmente para produzir nele o desejo por se tratar. Doutor Emanuel Fortes, como fazer com que a internação involuntária não fira os direitos humanos e não se torne um cárcere privado, como a gente viu aí citando na matéria? O problema do Conselho Federal de Psicologia é que ele confronta a ideia de liberdade contra a ideia de direito à vida. Não existe liberdade sem vida. Um organismo doente, ele não tem liberdade, até porque
A doença lhe tira a liberdade. Então, todo esse equívoco que o Conselho Federal de Psicologia está conduzindo e fazendo a sociedade brasileira refletir é que causa, sim, um tumulto extraordinário na definição de estratégias. As condições para tratar as pessoas é que precisam ser postas de maneira correta. Pegar as pessoas na rua e não ter onde levar para tratar é que não é certo. Mas se as estratégias estiverem corretas, elas darão sim frutos. Eu sou psiquiatra, durante muitos anos internei pessoas contra a vontade e nunca considerei que ferir a Constituição por ter uma pessoa em surto da convivência familiar ou das ruas, com risco de depredar, com risco de matar ou se matar. Esses são os riscos que os direitos humanos consideram temíveis de serem confrontados, mas quando construímos a lei, isso foi amplamente debatido. E a garantia da internação involuntária não fere a Constituição. Doutor Pedro Paulo, é essa a questão, o direito à vida e o direito à liberdade que está sendo posta em questão? Acho que nós precisamos pensar o tempo todo, em nome da proteção e do cuidado, que prática de sofrimento e exclusão nós temos produzido. Essa pergunta ela precisa nortear as nossas práticas, porque, na verdade, quando nós entendemos todas as políticas que estão sendo produzidas hoje em nome, né, da guerra, da suposta guerra à droga e a suposta guerra àqueles que fazem uso da droga, é preciso pensar, antes de mais nada, que isso é uma reificação de uma série de políticas que nós já vivemos nesse país há muito tempo. Né? Na época em que foi constituído o primeiro Código de Menores, em 1927, esses eram os mesmos argumentos que faziam do seu ponto de vista não dá certo funcionar. No nosso ponto de vista, não. Bom, a gente tem duas opiniões divergentes aqui, claramente divergentes, que não vão se resolver aqui nesse momento. Eu queria saber a opinião de cada um sobre essa atuação da Polícia Militar em São Paulo, lá na Cracolândia. O senhor acredita, doutor Emanuel, que foi a tomada de decisões correta? Bem rapidinho, por favor. Rapidamente. A droga não está liberada no Brasil, não. Isso é um equívoco quem achar que está liberada. A lei antidrogas diz que quem for flagrado portando qualquer quantidade de droga será levado ao juiz e esse decidirá o encaminhamento que deve ser dado. Isso é para o flagrante de droga, para quem usa a droga, para o tráfico, são ações mais contundentes. E para quem fornece a droga, mesmo sem ser traficante, a ação ainda é mais contundente. Não está liberada a droga no Brasil. Ok, deixa eu ouvir rapidamente a opinião do doutor Pedro Paulo sobre a atuação na Cracolândia. Bom, entendemos a atuação que foi feita na Cracolândia muito mais como um processo de higienização da sociedade, muito mais um processo que tem a ver com especulação imobiliária do que com tratamento dependente químico. Ok, essa é a nossa posição. Pedro Paulo Bicalho, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Doutor Emanuel Fortes, também muito obrigada por sua participação. Bom, vamos agora voltar para a Catiúcia. Obrigada.